Você pode curar sua vida, de Louise Hay. Segunda parte, uma sessão com Louise. Capítulo 3. De onde ele vem? O passado não tem poder sobre mim. Certo. Já analisamos muitas coisas e garimpamos até chegar ao que achávamos que era o problema. Agora temos de chegar ao que eu acredito ser o verdadeiro problema. Sentimos que não somos bons o bastante e existe uma falta de amor por nós mesmos. Aprendi, pelo modo como encaro a vida, que se há algum problema, essa afirmação tem que ser verdade. Portanto, vamos agora analisar de onde veio essa crença. Como passamos de um bebezinho que conhece sua própria perfeição e a perfeição da vida para uma pessoa que tem problemas e sente sem valor e sem amor dentro de um grau qualquer? As pessoas que já se amam podem se amar ainda mais. Pense numa rosa quando ainda é um pequenino botão, desde que ela se abre em flor até as últimas pétalas caírem. A rosa é sempre bela, sempre perfeita, sempre em mutação. O mesmo acontece conosco. Somos sempre belos, sempre perfeitos e estamos sempre em mutação. Fazemos o melhor que pudermos com a compreensão, consciência e conhecimento que temos. À medida que ganhamos mais compreensão, consciência e conhecimento, iremos fazer as coisas de um modo diferente. Faxina mental. Agora chegou a hora de examinarmos um pouco mais o nosso passado, para dar uma olhada em algumas crenças que têm nos dirigido. Algumas pessoas acham essa parte do processo de limpeza muito dolorosa, mas não precisa ser assim. Precisamos olhar para o que existe antes de podermos começar a faxina. Quando se quer limpar um cômodo completamente, primeiro é necessário pegar e examinar tudo o que existe nele. Algumas coisas serão olhadas com carinho e receberão limpeza e polimento para ganharem uma nova beleza. Outras talvez precisarão de conserto ou restauração, ou que poderá ser feito depois com calma. Outras coisas ainda jamais servirão para nada e deverão ser jogadas fora. Jornais e revistas velhos, pratos de papel sujos podem ser postos na lata do lixo sem rodeios. Não é necessário ficar com raiva para fazer uma boa faxina. O mesmo acontece quando estamos limpando nossa casa mental. Não é preciso sentir raiva só porque alguma das crenças guardadas nelas estão prontas para ser atiradas fora. Livre-se delas com a mesma facilidade com que jogaria restos de comida na lata do lixo depois de uma refeição. Você por acaso cataria no lixo de ontem para fazer a janta de hoje? Você cata no velho lixo mental para criar as experiências de amanhã. Se um pensamento ou crença não lhe é mais útil, livre-se dele. Não existe nenhuma lei que diga que só porque você um dia acreditou em alguma coisa é obrigado a acreditar nela para sempre. Assim, vamos dar uma olhada em alguma dessas crenças limitantes e descobrir sua origem. Crença limitativa. Não sou bom o bastante. Origem. Um pai que repetidamente lhe dizia que ele era burro. Ele falou que queria ser um sucesso para o pai poder se orgulhar dele, porém estava assolado pela culpa, que criava ressentimento, e tudo que conseguia produzir era um fracasso após outro. O pai continuava financiando negócios para ele, porém, um a um, eles fracassavam. Ele usava o fracasso para se vingar, fazia o pai pagar, pagar e pagar. Claro, ele era o maior perdedor. Crença limitativa, falta de amor por si próprio. Origem, tentar ganhar a aprovação do pai. A última coisa que ela queria era ser como o pai. Os dois não concordavam em nada e estavam sempre discutindo. Ela só queria a sua aprovação, mas só conseguia críticas. Seu corpo estava cheio de dores, exatamente iguais aos que o pai tinha. Ela não percebia que a raiva estava criando dores nela, como a raiva do pai criava dores nele. Crença limitativa. A vida é cheia de perigos. Origem. Um pai amedrontado. Outra cliente encarava a vida como sendo áspera e sombria.
Tinha dificuldade de rir e, quando fazia, ficava com medo de que algo mal iria acontecer. Fora criada com a admoestação: não ria ou eles poderão pegá-la. Crença limitativa: não sou boa o bastante. Origem: estar abandonado e ignorado. Era difícil para ele falar. O silêncio tornara-se um modo de vida. Ele acabara de se livrar do álcool e das drogas e estava convencido de que era péssimo. Descobri que sua mãe morrera quando ele era muito jovem e que fora criada por uma tia. Essa mulher raramente falava, exceto para dar uma ordem. Portanto, ele foi criado em silêncio. Até mesmo comia sozinho em silêncio e passava dias após dias no quarto sem fazer barulho. Teve um amante que também era um homem silencioso e os dois passavam a maior parte do tempo sem se falarem. O amante morreu e mais uma vez ele ficou sozinho. Exercício: mensagens negativas. O exercício que fazemos em seguida é pegar uma folha grande de papel e escrever uma lista de todas as coisas que seus pais disseram que estavam errados com você. Quais foram as mensagens negativas que você ouviu? Dê-se tempo suficiente para lembrar o máximo que puder. Meia hora geralmente é bastante. O que eles diziam sobre dinheiro? O que diziam sobre seu corpo? O que diziam sobre amor e relacionamentos? O que diziam sobre seus talentos criativos? Quais foram as coisas limitativas ou negativas que lhe disseram? Se puder, apenas olhe de forma objetiva para essas frases e diga a si mesmo: então, foi daí que veio aquela crença. Agora, peguemos uma nova folha de papel e vamos um pouco mais fundo. Que outras mensagens negativas você ouviu quando criança? De parentes, professores, amigos, autoridades, sua igreja. Anote todas elas. Leve o tempo que for necessário. Tome consciência das sensações que estão ocorrendo no seu corpo. O que está escrito nessas duas folhas de papel são os pensamentos que precisam ser removidos de sua consciência. São crenças que o fazem sentir não bom o bastante. Vendo-se como uma criança. Se eu pegasse uma criança de 3 anos e a colocasse no meio da sala e nós começássemos a gritar com ela, dizendo-lhe que é burra, que nunca fará nada direito, que deve fazer isso ou aquilo, olhar para a bagunça que fez, talvez bater nela algumas vezes, terminaríamos com uma criancinha assustada, sentada docilmente num canto da sala, ou então com uma arrebentando todo o cômodo. Ela agirá de uma dessas duas maneiras e nunca saberemos qual o seu verdadeiro potencial. Agora, se pegarmos a mesma criança e lhes dissermos o quanto a amamos, o quanto nos importamos com ela, que adoramos sua aparência e nos orgulhamos da sua esperteza e inteligência, que ficamos encantados com as coisas que faz e que ela pode cometer erros enquanto aprende, que estaremos sempre do seu lado, tanto nas horas boas como as ruins. O potencial dessa criança será ilimitado. Cada um de nós tem uma criança de 3 anos no nosso interior e com frequência passamos a maior parte de nossas vidas gritando com ela. Depois ficamos imaginando por que nossa vida não funciona. Se você tivesse um amigo que viesse criticando, gostaria de estar sempre com ele? É possível que você tenha sido tratado dessa forma quando criança, e isso é muito triste. No entanto, isso aconteceu muito tempo atrás. Se atualmente você está escolhendo se tratar da mesma forma, então é algo mais triste ainda. Agora, bem à nossa frente, temos uma lista das mensagens negativas que ouvimos quando crianças. Como essa lista corresponde ao que você acredita estar errado com você? São quase as mesmas coisas? Provavelmente sim. Baseamos nosso roteiro de vida em nossas mensagens de infância. Éramos todos bonzinhos e aceitamos obedientemente o que eles nos disseram
como sendo verdade. Seria muito fácil só culparmos nossos pais e sermos vítimas pelo resto da vida, mas isso não teria graça nenhuma e com toda certeza não nos tiraria da encrenca em que nós encontramos agora, culpando a família. A culpa é um dos modos mais garantidos de se permanecer dentro de um problema. Quando culpamos alguém, estamos abrindo mão do nosso poder. A compreensão nos permite elevarmos-nos acima da questão e assumirmos o controle do nosso futuro. O passado não pode ser mudado. O futuro é mudado pelo pensamento atual. É imperativo para a nossa liberdade entender que nossos pais estavam fazendo o máximo que podiam com a compreensão, consciência e sabedoria que tinham. Sempre que culpamos alguém, não estamos assumindo a responsabilidade por nós mesmos. Aquelas pessoas que nos fizeram todas aquelas coisas horríveis estavam tão assustadas, amedrontadas, como você está agora. Sentiu a mesma impotência que você sente agora. As únicas coisas que podia ensinar eram as que tinha aprendido. Quanto você sabe sobre a infância de seus pais, especialmente antes dos 10 anos de idade? Se ainda for possível, descubra mais perguntando-lhes. Se conseguir mais informações sobre a infância de seus pais, você vai entender com maior facilidade por que fizeram o que fizeram. A compreensão resultará em compaixão. Se você não sabe e não tem como descobrir, tente imaginar como deve ter sido. Que tipo de infância criaria um adulto como aquele? Você precisa desse conhecimento para a sua própria libertação. Você só poderá se libertar depois de libertá-los. Você só poderá se perdoar depois de perdoá-los. Se exigir perfeição deles, exigirá a perfeição de si mesmo, o que o tornará infeliz a vida toda. A escolha dos pais. Concordo com a teoria de que escolhemos nossos pais. As lições que aprendemos parecem combinar perfeitamente com as fraquezas dos pais que temos. Acredito que estamos todos numa viagem interminável através da eternidade. Viemos a este planeta para aprendermos lições especiais necessárias para a nossa evolução espiritual. Escolhemos nosso sexo, cor e país, e em seguida procuramos um casal perfeito para refletir nossos padrões. Nossas visitas a este planeta são como ir a uma escola. Se você quer ser esteticista, você vai fazer um curso de estética. Se você quer ser um mecânico, vai para a escola de mecânica. Se você quer ser um advogado, vai para a faculdade de direito. Os pais que você escolheu nesta vida eram o casal perfeito de peritos no que você queria aprender. Quando crescemos, temos a tendência de apontar um dedo acusador para os nossos pais e dizer: vocês me fizeram isso. Porém, eu acredito que nós os escolhemos, dando ouvidos a outros. Nossos irmãos e irmãs mais velhos são deuses para nós quando somos pequenos. Se eram infelizes, provavelmente descontaram em nós, tanto físico como verbalmente. Podem ter dito coisas como: vou contar tudo o que você fez. Você é pequenininho, não pode fazer isso. Você é bobo demais para brincar conosco. Os professores muitas vezes nos influenciam muito. Quando eu estava no 5º grau, uma professora me disse enfaticamente que eu era alta demais para ser dançarina. Acreditei nela e pus de lado minhas ambições no campo da dança até estar velha demais para começar uma carreira como dançarina. Você compreendeu que exames e notas eram só para ver o seu grau de conhecimento numa época determinada, ou foi daquelas crianças que deixaram medir seu valor? Nos primeiros amigos compartilharam sua falta de informação sobre a vida conosco. Nossos coleguinhas podem caçoar de nós e deixar mágoas perenes. Quando eu era criança, sofri muito porque meu sobrenome era Looney e os meninos me chamavam de lunática. Os vizinhos também exercem influência, não só por causa do que dizem, mas porque também nos perguntamos: o que os vizinhos vão pensar? Pense bem nas autoridades que tiveram influência na sua infância. E, naturalmente, existem as declarações fortes
e muito persuasiva dos anúncios na imprensa e televisão. Um excesso de produtos é vendido, fazendo-nos sentir que seremos indignos ou errados se não os usarmos. Todos estamos aqui para transcendermos nossas limitações iniciais. Sejam quais tenham sido, estamos aqui para reconhecer nossa própria magnificência e divindade. Não importa o que eles nos tenham dito, você tem suas crenças negativas para superar e eu tenho as minhas crenças negativas para superar. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. O passado não tem poder sobre mim, porque estou disposto a aprender e mudar. Vejo o passado como necessário para me trazer até onde estou hoje. Estou disposto a começar bem aqui, onde estou agora, a limpar os cômodos de minha casa mental. Sei que não importa onde inicio, de modo que agora começo com os cômodos menores e mais fáceis, e assim verei os resultados rapidamente. Sinto-me emocionado por estar no meio dessa aventura, pois sei que nunca passarei por essa experiência em particular de novo. Estou disposto a me libertar. Tudo está bem em meu mundo.